Marcelo Ranudi, que é especialista em mercado imobiliário. Então, você que estiver aí nos assistindo, mande suas perguntas, suas dúvidas para poder interagir aqui com ele. Mas já estou aqui com ele. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui na BMC News. Bom dia, Débora. Bom dia, Débora. Bom dia, Marco. Obrigado pela oportunidade de estar de novo com vocês. Vamos lá, o mercado está quente, Débora. Vamos lá, e tá esquentando cada vez mais. Vamos ver se a gente continua aí nesse positivismo, né? Mas olha só, eu quero começar falando aqui que nessa semana a Caluga pediu autorização para poder fazer o IPO. Grandes varejistas também estão crescendo em vendas e isso acaba impactando aí nessa questão logística, né? Com centros de distribuição, principalmente. Nesse sentido, você acredita que o segmento de galpões ainda pode ter aí uma grande expansão nos próximos anos? Porque a gente sabe que esse é um setor que tem um déficit muito grande aqui no Brasil. A gente não tem tantos galpões como o mercado que vem cada vez mais se expandindo tem exigido, né, com tanta qualidade. Débora, eu diria para você que é o seguinte, a nossa capacidade instalada de galpões no Brasil é infinitamente menor do que deveria ser, né? A gente fala infinitamente menor, parece que o termo é um pouco severo demais, um pouco exagerado, mas quando a gente olha para países muito menores do que o Brasil, quando a gente olha para economias muito menores do que o Brasil, a gente percebe que existe uma capacidade instalada muito maior do que a gente tem hoje aqui, né? O que aconteceu no nosso país foi com o nosso modal rodoviário, a distribuição do Brasil, a distribuição feita por todo o continente, acabou sendo o caminhão. Então, em função da oscilação da nossa economia, em função dessa instabilidade, as empresas relutaram muito e por muito tempo de fazer os seus centros de distribuição descentralizados. Com isso, a gente acabou tendo uma forma de distribuição extremamente ineficiente e cara, que é o transporte rodoviário. Então, nós vamos viver, e já estamos vivendo um momento realmente de despertar desse segmento no Brasil. Ele é muito recente, nós não temos 20 anos, sequer talvez 17 anos, de produtos imobiliários, galpões logísticos de padrão classe A e condomínios logísticos classe A por mais de 15 anos. A chegada desse produto no Brasil foi extremamente retardada, né? Justamente por isso que a gente vinha, por isso que a gente vinha acabando de falar, né? Então, assomado o aspecto da pandemia, que realmente fez com que o e-commerce explodisse. Eu acho que nós vivemos em 6, 8 meses o que nós deveríamos viver nos próximos 5, 7 anos, né? Ou seja, o brasileiro acabou aderindo ao e-commerce de uma forma inacreditável. Se você olhar o crescimento do e-commerce no Brasil durante a pandemia, versus o crescimento do e-commerce em outros países, nós demos, mas assim, foi exponencialmente maior. Isso quer dizer que realmente não temos outra alternativa a não ser ter os centros de distribuição espalhados pelo país e não mais concentrados apenas nas grandes cidades, e não temos outra alternativa a não ser fazer uma distribuição que faça com que o produto chegue nas mãos do consumidor no prazo mais curto de tempo. Isso é que vai dar a vantagem competitiva da empresa A para a empresa B. Então, a correria, ou seja, a disputa por galpões bem localizados, locais bem centralizados nas áreas de consumo será realmente muito grande. Então, para quem gosta de investir aí em fundos imobiliários nesse setor, é bom deixar isso aí bem no radar, né? Que qualquer um fundo que tenha aí galpões, é bom deixar no radar então, né, Marcelo? Débora, eu diria para você que nós estamos passando por um momento de escassez de produto, porque os fundos de renda já mergulharam nesse segmento há um ano atrás, né? Então, o que tinha de galpão pronto, alugado, que a gente chama de ativo pronto estabilizado, já com seus inquilinos, isso já foi absorvido razoavelmente pelos fundos de renda. Então, hoje nós estamos vivendo um outro momento, começamos a viver o momento da produção, porque nós não temos mais ativos de qualidade, nós não temos mais disponibilidade de ativos à venda com renda estabilizada para poder fazer o portfólio dos fundos de renda. Então agora nós estamos migrando para o momento da produção, ou seja, nós vamos assistir, sim,
uma expansão da produção, ou seja, nós vamos pegar os principais centros, as principais rodovias e a margem dessas rodovias, principalmente quanto mais próximo das capitais, nós vamos ver realmente uma indústria de galpões bastante acelerada. Isso já está acontecendo no eixo da Dutra, já está acontecendo no eixo da Anhanguera, vai acontecer agora no eixo da Anchieta, lá com a aquisição da Ford, que sairá um galpão, um condomínio logístico lá de 460 mil metros quadrados. Isso vai se replicar pelo Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma. Você falou aí também, Marcelo, que realmente tem sido um reflexo o segmento ter crescido aí de fundos e galpões por causa da pandemia, da procura, aliás, de galpões por causa da pandemia. A gente tem visto aí um aumento realmente no número de casos de coronavírus, em alguns estados, inclusive, aumentando as restrições. É possível falar se isso vai impactar no mercado imobiliário, já que tem sido prejudicado aí, já foi bastante prejudicado nessa primeira onda de Covid? Eu acho que nós chegamos num ponto, Débora, com os juros nos patamares que estão, né? E com a necessidade, a demanda está represada, esse é o ponto. Nós temos uma demanda represada, temos juros num patamar jamais visto, então o consumidor, ou seja, quem tem alguma tendência ou necessidade de comprar um imóvel, está comprando. Nós tivemos um recorde de venda dos imóveis residenciais, tivemos alguma coisa em torno de 32 ou 36 mil unidades, agora até o fim de novembro. É uma loucura, realmente, são recordes em cima de recordes que nós estamos batendo. Ou seja, o consumidor viu o seguinte: por que eu vou continuar pagando aluguel se o meu dinheiro aplicado não está me rendendo aquilo que eu usava para pagar o aluguel? Então é melhor eu comprar o imóvel, né? E aí ele sai e vai comprar o imóvel, não tenha dúvida disso. Então, eu não vejo a pandemia prejudicando, ao contrário, eu acho que agora todo mundo está procurando se estabelecer de alguma forma, ter algum bem, nem que seja para morar, mas de uma forma que ele se veja neste bem ou nesse apartamento, nessa casa, em situações mais críticas, né? O que aconteceu com a segunda moradia é inédito. O que aconteceu com a liquidez dos terrenos, dos condomínios de segunda moradia no entorno de São Paulo e no Brasil inteiro é uma coisa inacreditável, né? Nós vimos os preços explodirem e os terrenos sumirem. As pessoas perceberam que elas podem trabalhar de casa e, se tiverem que trabalhar de casa, querem trabalhar dentro de uma situação mínima de conforto, né? E por que não trabalhar da sua casa de segunda moradia? Ou por que não morar na sua casa que antes era de segunda moradia e pode virar de primeira, né? Então, em todos os segmentos, nós vimos realmente um incremento nas vendas e uma certa, eu diria assim, uma certa precipitação, no bom sentido, de um movimento de procurar realmente possuir um ativo, possuir um imóvel para o qual o consumidor ou o proprietário saiba que ele tem um lastro, ele tem uma capacidade de, neste ativo, fazer mais do que simplesmente morar. Então, Marcelo, você acha que, na verdade, o mercado de fundo imobiliário está acabando de se beneficiar, na verdade, né, com essa taxa tão baixa de juros? Inclusive, a gente tem Copom hoje, existe aí um consenso pela manutenção da taxa básica de juros, e caso haja alta, por exemplo, da Selic no ano que vem, os FIIs poderiam ser prejudicados, então? Débora, o desempenho dos FIIs está diretamente... O cliente do FII, o consumidor do FII, o cotista, ele está sempre olhando a taxa de juros, né? Ele está sempre falando: se eu deixar meu dinheiro no banco, lá, tranquilo, quietinho, super garantido, quanto eu vou ter de rentabilidade? Vis-a-vis o que ele consegue nos fundos imobiliários, né? Então, é extremamente sensível essa questão do juro para os FIIs, não tenha dúvida disso, né? Mas a gente chegou num patamar de juros que ainda estamos bem distantes de tornar qualquer pequeno incremento desatrativo para os FIIs. Eu acho que a gente ainda tem uma boa distância entre o que os FIIs estão dando de rendimento e o que o juro está proporcionando. Então, eu ainda vejo que há aí um colchão até que os FIIs sejam, de certa forma, prejudicados pela alta dos juros. Eu acho que ainda existe um bom espaço a ser percorrido.
Maravilha, eu vou pedir para você continuar aqui com a gente, só para poder a gente dar um giro de notícias agora, porque são 10 horas e 35 minutos. Eu quero ir ao vivo com o Felipe, que o Paulo Guedes voltou a defender o teto de gastos a investidores estrangeiros, e a gente já estava sabendo aí que poderia furar o teto de gastos. Como é que está isso, Felipe? Pois é, Débora. Agora de manhã, o Paulo Guedes fez uma videoconferência com investidores estrangeiros e ele disse que pode, sim, reduzir os subsídios até o fim do ano. Ele disse o seguinte, vou abrir aspas para o ministro Paulo Guedes aqui. 2 dias atrás, demos outro sinal de que vamos acabar com o auxílio emergencial no fim desse ano. Estamos dando sinais que estamos removendo gastos extraordinários com a pandemia e, ao mesmo tempo, reduzindo os subsídios. Fecha aspas. Então, o ministro Paulo Guedes voltando a defender o teto de gastos, voltando a defender que o governo não pretende flexibilizar e nem estourar o teto. Débora. Obrigada, então, Felipe. Vamos aguardar e acompanhar isso de perto, né? Bom, eu quero ir agora com o Alex, porque inclusive, a gente já está falando aqui do setor imobiliário. Tem notícias positivas aí para a construção civil em 2021, Alex? Acabou de soltar um relatório revisando as principais projeções das construtoras incorporadoras aqui no Ibovespa. Eles também falaram do setor como um todo, Débora, falando que o setor deverá seguir um patamar positivo em 2021, na medida que o ímpeto operacional deve continuar apoiando um rápido crescimento, assim como uma aceleração dos preços que deve aumentar as margens das empresas. Também os analistas destacaram que as construtoras de média renda subiram 25% desde novembro, superando o índice, e os pares de baixa renda, que avançaram entre 5% e 10%. Entre as recomendações, as principais são Cyrela, passando de R$ 32,00 por ação para R$ 35,00 por ação. Também implica uma alta de 16,51% em relação ao fechamento anterior. E também Exetec, que saiu de R$ 51,00 para R$ 53,00. Esses são os preços-alvos do Credit Suisse. Débora. Maravilha, então. E a gente vinha até conversando um pouquinho com o Marcelo aqui sobre essa parte agora de produção, né, de construção, na verdade, né, de empreendimentos. Isso pode ser também um reflexo, essa revisão aí do... Marcelo, está com a gente aqui? Está ao vivo com a gente ainda aqui? Isso. Estou te ouvindo bem. A gente teve essa notícia aí, maravilha, ter essa notícia aí positiva para o ramo da construção civil para 2021. A gente já vinha conversando sobre isso um pouquinho aqui, né? Então, está tudo sinalizando por um bom caminho. Sem dúvida, Débora, é aquilo que a gente estava falando, né? A gente não pode esquecer que nós, brasileiros, latinos, temos no DNA essa necessidade de ter o imóvel. Nós gostamos disso, isso faz parte da nossa cultura, né? E quando ainda as situações do entorno são mais favoráveis ainda, como acabamos de dizer, a baixa dos juros, como você realmente procurar um imóvel em situações críticas, em situações de tensão, a natureza do ser humano, e principalmente do latino, do brasileiro, é buscar algo seguro, né? Então, por mais que a gente não estabeleça essa correlação entre a pandemia e o mercado como uma situação de risco, não tenha dúvida, no nosso subconsciente o brasileiro vai lá e fala, quer saber, eu vou comprar o meu imóvel, vou arrumar um canto, vou arrumar meu canto, né? Isso está se refletindo, obviamente, de forma generalizada. Eu acho que não deve sofrer um arrefecimento, não. Nós temos uma demanda represada muito grande, muito grande. A carência nossa de habitação no Brasil é endêmica e há anos isso acontece, né? Então, eu realmente vejo com muito otimismo o mercado imobiliário. Eu só me preocupa o aumento do material de construção. Esse realmente tem sido uma grande preocupação, porque nós estamos falando em aumentar as margens das empresas, em aumentar as vendas, mas a gente esqueceu que muitas das empresas que fabricam os materiais de construção ficaram semi-paralisadas durante esse período de pandemia. Então, nós já temos uma falta de mercadoria, já temos uma falta de materiais, e isso deve, sem dúvida nenhuma, causar um incremento no custo de construção, né? É uma pena, realmente é uma pena. Seria muito bom a gente assistir uma expansão do mercado com estabilidade de preço. Isso seria uma dádiva para nós brasileiros, o mercado crescendo, expandindo com estabilidade de preço. Isso é maturidade, isso é economias que estão estáveis, economias que são, vamos dizer assim, de certa forma maduras, né? Então, esse é um aspecto que me preocupa muito, o aumento do custo do material de construção e a falta dele, não só o aumento do custo, como a falta dele também.
Eu quero mudar agora um pouquinho de assunto para poder a gente falar sobre o que a gente costuma ver bastante na internet, Marcelo. Alguns sites, por exemplo, elencando os melhores fundos imobiliários que mais pagam dividendos e até carteira recomendada na semana. Você acha que esse tipo de informação ajuda o investidor a tomar melhores decisões ou acaba atrapalhando mais? Débora, é controversa essa sua pergunta. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Porque quando você fala do dividendo que essa carteira está pagando, às vezes você tem high yield, mas tem high risk, né? Ou seja, quando está pagando um dividendo muito alto, você precisa olhar o outro lado. Você precisa ver se está pagando um dividendo muito alto, se não é por uma situação pontual, se você não tem dentro desse portfólio de imóveis, desse fundo imobiliário, alguma coisa que esteja muito vulnerável, né? Então, é controverso isso. Eu acho que é muito importante a informação, eu acho que é muito importante o trabalho que diversos analistas estão fazendo. Aliás, esse é um ponto que vale a gente estressar aqui. Hoje nós temos no Brasil uma diversidade de analistas, principalmente dedicados a fundos imobiliários, excepcional, né? Eu realmente eu tenho assistido muito, tenho vários amigos que eu conheci logo vamos dizer, na decolagem da nossa fase de fundos imobiliários, e estão fazendo um trabalho brilhante. Então, eu acho que existe sim um trabalho de qualidade, qualificando carteiras, qualificando ativos, dando a dica certa para o consumidor, mas, por outro lado, você também tem algumas incursões oportunistas nesse mercado, que às vezes você pega fundos imobiliários que estão sendo lançados com um yield elevado, com uma rentabilidade elevada, mas a gente não tem a visibilidade da qualidade daqueles contratos de locação, tá? Então, isso é um cuidado que precisa ser tomado, mas eu acho que os nossos analistas estão cobrindo muito bem o mercado. Eu acho que isso a gente está de parabéns, realmente está de parabéns. Eu não quero citar nomes aqui, mas nós temos realmente uma equipe aí de 5, 6 expoentes brasileiros falando de FIIs, aqui em São Paulo, no sul do Brasil, no norte, no nordeste. Impressionante o preparo dessa turma, o quanto eles estão dedicados em avaliar e no detalhe de cada uma das carteiras. O Marco está aqui com a gente, o Marco Saraiva está aqui com a gente ao vivo também. A gente vinha comentando, viu, Marcelo, esses dias, inclusive aqui na BMC News, que existem pessoas que realmente fazem o trabalho como deve ser, não é isso, Marco? Eu acho que assim, é um trabalho... Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marco. Bom dia. É um trabalho assim de formiguinha, e também a gente sempre tem que priorizar a qualidade, né? Porque mesmo no segmento de fundos imobiliários tem muita gente que procura pelo ganho rápido, pelo dinheiro, retorno rápido, enfim, sem querer conhecer os ativos, e infelizmente a gente tem histórias boas, mas também tem histórias ruins, né? Então esse trabalho, acho que é um trabalho de formiguinha e contínuo, né? Tem que ser feito assim, até às vezes eu provoco todo mundo e falo assim, pessoal, por que a gente não tem 3 milhões de investidores em fundos imobiliários? Tinha que ser no mínimo o mesmo número, né? Se tem 3 milhões em ações, tem que ser no mínimo 3 milhões em fundos imobiliários. E eu demoro para entender, assim, mas me explica, né? A gente precisa acelerar esse processo, precisa trazer mais gente, né? Então, eu acho que é um trabalho contínuo, mas acho que a evolução tem sido muito boa, né? Outro dia eu tive a oportunidade de participar com vocês aí, num programa com o Carter e com o Losnak. E fazem um trabalho incrível. É uma turma nova, uma juventude que realmente vai na vírgula, vai olhar o detalhe. É muito bacana. Eu fiquei super feliz de ver o trabalho que eles estão fazendo. Isso é o que a gente precisa, isso é o que vai trazer maturidade para o mercado, isso é o que vai trazer estabilidade, isso que vai trazer segurança para o investidor, isso que vai fazer com que a gente chegue nos 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de cotistas, porque espaço para isso tem. Se a gente olhar o que tem de dinheiro ainda na poupança, na renda fixa, mal remunerado, mal orientado, e imaginar que a gente pode migrar 10%, 15% disso para o fundo imobiliário, a gente vai rapidinho para os 3 milhões de cotistas. Olha só, quero só até Marcelo, passar aqui um... Pode falar, Marco.
Não, mas eu ia fazer só uma última provocação, mas depois eu volto aqui, Débora. Deixa eu só ler para ele, tem um elogio para ele aqui no YouTube, eu achei bem bacana, quero passar aí para o Marcelo. Tem o Matemática Acontecer, ele está acompanhando a gente aqui ao vivo pelo YouTube, ele está dizendo assim, ó, Marcelo é uma enciclopédia dos FIIs e está de parabéns. Sempre assisto as lives dele, sempre agregando ótimos conhecimentos. É o pessoal deixando aqui os elogios para você, Marcelo. Obrigado. No meu Instagram eu devo ter lá umas 200 horas gravando, sempre repetindo muito as questões, os cuidados que o consumidor tem que tomar, abordando sempre os princípios, os fundamentos. Débora, quando a gente olha para os fundamentos, a chance de errar é muito pequena. Né? Então, assim, o arroz e feijão, fazendo o arroz e feijão bem feito, olhando para os fundamentos dos ativos, das carteiras, né? É difícil errar. E, mais uma vez, assim, o trabalho desse pessoal, dos analistas que estão fazendo análise das carteiras, é excepcional. Então, com um pouquinho de esforço, um pouquinho de dedicação, eu até brinco, né? Falo assim, gasta 10 minutos por dia, você que gosta de imóvel, quer investir em imóvel, 10, 15 minutos por dia e se dedica a conhecer, entender um pouquinho desse universo, que você certamente vai fazer um negócio e vai construir uma carteira patrimonial muito importante, muito significativa na sua vida. Marco. Marcelo, só uma provocação que eu ia fazer, que acho que vale também reforçar essa questão do estudo, porque meu lado aqui é o do advogado do diabo, no sentido de que, como você falou, talvez a gente possa ter uma inflação aí no setor, né, de material de construção. A gente viu vários fundos fazendo follow-on, né, novas ofertas, captando recursos, e talvez os melhores ativos, né, aqueles mais triviais, mais comuns, mais próximos dos grandes centros, enfim, eles já estão alocados, já estão na mão de bons fundos, né? Você acha que esse pode ser um alerta, né? Ou ainda tem, como você falou, ainda um déficit, ainda tem muito para crescer, tem muito investimento para ser feito, né? Ainda tem bons ativos, ainda ou em construção, ainda para ser alocados, enfim, e acho que reforçar também para todo o processo de educação, né? Mas você acha que a gente precisa se preocupar com essa possível inflação no setor, não só em fundo imobiliário, mas também terrenos ficando mais caros, enfim, essa disputa aí por recursos? Marco, sem dúvida. Eu estou na ponta da produção, né? Quer dizer, eu hoje estou dedicado fundamentalmente a fazer desenvolvimento imobiliário e a gente já vê aumento dos terrenos, aumento do material de construção, dificuldade até de obter material de construção. Quer dizer, a gente vai passar sim, não tenha dúvida, a gente vai passar por um momento de escassez, vamos passar por um momento de incremento de preços, isso não tem jeito, né? Infelizmente não tem o que fazer, isso vai acontecer. Os ativos já prontos, performados, alugados, os bons ativos, eu diria para você que uma grande parte deles já está dentro das carteiras dos fundos imobiliários. Por isso que nós vamos começar a viver agora essa fase de produção, né? Não tem outro jeito. E vamos ver uma fase de produção já com incremento de preço nos terrenos, já com incremento de preço nos materiais de construção. Tá? Isso vai acontecer. Eu acho que... eu espero, na verdade, que a produção desses ativos e o ritmo de produção desses ativos faça com que esse equilíbrio se restabeleça rapidamente. Ou seja, a gente tem que criar uma oferta tal que os valores voltem a ser equilibrados, né? Em alguns eixos de São Paulo, alguns eixos do Brasil, a gente já viu uma massa grande de ativos em produção e na sexta-feira passada eu tive uma reunião fazendo uma leitura de produtos que estarão em oferta no ano que vem. E a gente começa a perceber que no final do ano que vem a gente já deve ter uma estabilização entre procura e oferta, né? Vai entrar bastante coisa em produção, principalmente na área logística, porque o ciclo de produção logística é muito curto. A gente, em um ano e meio, um ano, você está com o galpão pronto e operando. Então, quando tem a falta desse ativo e o empresário sai produzindo, ele rapidamente restabelece o equilíbrio. Muito embora a gente tenha uma grande carência dessa classe de ativos, mas ele restabelece um equilíbrio. E a oferta e demanda
saudável para esse tipo de ativo, e para a grande maioria dos ativos imobiliários é por volta de 12% de vacância, 10% de vacância. Então, a gente deve, no final do ano que vem, estar atingindo, em alguns pontos do Brasil, os pontos mais demandados, já uma oferta que traga isso para um patamar, vamos dizer assim, de mais longo prazo. Ô Marcelo, eu quero fazer aqui uma última pergunta com você e eu quero trazer aqui a pergunta do pessoal que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube. É uma pergunta do Paulo Arthur Martins de Almeida. Ele pergunta para você, Marcelo, qual que é o problema do investidor pessoa física de FII fazer o mesmo dos FOFs, ou seja, fazer trade aí nas subscrições? Olha, eu acho que eu não vejo nenhum problema, eu só acho que precisa ter conhecimento para fazer isso, né? Eu acho que precisa ter um nível de informação, um nível de entendimento do mercado que te possibilite fazer isso sem correr riscos, né? Então, eu acho que você precisa estar com um nível de sofisticação em termos de conhecimento, informação e também cuidado para poder entrar nessa seara. Eu não vejo nenhum problema. Eu acho que o mercado de fundos imobiliários, agora a gente tem o aluguel das cotas, enfim. Eu acho que o mercado de fundos imobiliários deve seguir naturalmente a mesma esteira das ações, né? O que precisa entender é que, para você usar ferramentas mais sofisticadas, para você ter posturas mais agressivas, você precisa ter um nível de conhecimento, você precisa ter um nível de informação um pouco mais sofisticado, um pouco mais elaborado. Maravilha. Obrigada, então, Marcelo. Muito obrigada por aceitar nosso convite, por participar com a gente aqui da BMC News. É sempre uma honra ter você por aqui e a gente mantém as portas abertas para você sempre. Muito obrigado, Débora. Muito obrigado, Marco. Mais uma vez, parabéns. O programa de vocês é muito agradável. Vocês trazem a informação de uma forma muito divertida e é muito bom assistir vocês. Muito obrigado, viu? Que maravilha. É sempre importante, né, ter essa leveza, porque o mercado já é uma coisa tão séria, né? Então vamos levar a informação com leveza, com alegria, que é o que mais importa. Claro que falando com credibilidade, com responsabilidade e com os melhores especialistas, que é o que a gente faz aqui todo dia. Obrigada, Marcelo.